e que ele opera as crianças no turno da manhã, ou inverso, né? Fazem aulas e depois elas não vão para casa, elas continuam em outros espaços agregados, né? Quando a escola não tem um espaço, se loca a associação de moradores do lado, ou o pátio da igreja, é algo que agrega por bairro, por isso que o nome bairro escola é baseado na região, né? E, nesse período da tarde, ela tem uma diversidade de atividades culturais variadas, numa parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Cultura. Inclusive, tem cinema, tem produção de conteúdo, tem variado, né? Cada área tem um determinado grau de educação. E não são os professores que fazem isso, porque é importante, às vezes, na maneira como a gente lida com a cultura e a educação, de achar que cabe aos professores também chegar e assumir, aumentar o seu tempo de trabalho para assumir esse segundo turno. E, nesse caso, não. Nesse caso, são os profissionais da cultura, são os trabalhadores da cultura que se ocupam de lidar nesse outro período. Acho que a cultura é o recheio, né? A comunicação cada vez sai da lógica do meio, a educação cada vez mais sai da linha do repasse, né? E avança para uma construção mais coletiva. E entendo que está aqui essa grande relação e quero agradecer a vocês pela oportunidade de conversar com vocês um pouco sobre isso. Mas eu acho que esse processo de conferências já é um processo vitorioso, porque quem diria há 15, nem muito tempo, há 15 anos atrás, nós estaríamos falando de conferências municipais, conferências estaduais e uma conferência nacional de cultura. Então, é um processo novo para o país, enfim. Eu vou falar um pouquinho aqui, mais no recorte, da questão da educação e da cultura, um pouco mesclando a experiência que a gente tem lá em Guarulhos com outros elementos. Primeiro, dizer para vocês que eu tive aí, nesse último período, uma experiência muito interessante, porque eu sou professor, sou educador, fui secretário de Cultura durante 8 anos, 2 gestões, e deixei de ser secretário, fui ser vereador, e estou agora com um compromisso aí para os próximos anos de ser vereador lá na Câmara Municipal da minha cidade, de Guarulhos. A escola pública no Brasil é um modelo para não dar certo. É um modelo para cumprir estatística, para cumprir números e para dizer que nós temos. Hoje, a criança, quando chega para se matricular, ela já vem com uma carga de horas de televisão de mais de 5.000 horas no primeiro ano. Só nós acreditamos que isso não possa fazer nenhuma mudança, nenhum processo na visão e na cabeça dessas crianças. Infelizmente, não é uma programação, falando um pouco aí de comunicação, não é uma programação que a gente gostaria que tivessem os nossos filhos. E é isso que acontece. Essas crianças vão chegar lá com essa programação, ou um outro tipo de programação que vai tratar a criança como se ela fosse um imbecil. Como se ela tivesse, que eu brinco, onde estava brincando com um grupo de amigos, a tal da hora do dar tchau, lá de um programa encomendado que ensinava as crianças a dar tchau. E o programa era isso o tempo inteiro. E eu fui vítima disso porque minhas filhas, eu tenho filhas pequenas, uma delas pegou essa fase do Teletubbies. E era hora de dar tchau. E aqueles bonequinhos passeando naquele campo verde enorme e tal. Eu não entendia absolutamente nada. Mas as crianças aprendiam a dar tchau na hora certa, enfim. Alguma serventia deve ter feito para elas, né? Para mim não fez nenhuma, mas para elas deve ter feito. Então, essa é a realidade que a gente recebe, as crianças, quando elas entram na escola. Então, desconsiderar isso já seria um erro. Uma outra coisa é que tipo de escola que nós temos hoje? É uma escola preocupada com o conteúdo e preocupada com uma pressão muito grande, porque você tem que ser aprovado no vestibular, ou você precisa saber matemática, química, física, biologia, história, geografia, e muitas vezes não perguntaram para ele, mas para quê? Exatamente, eu quero aprender química, se eu não gosto de química. Enfim, a escola não dá essa possibilidade. Uma escola que consegue organizar durante 3 horas e meia, 4 horas, 50 seres humanos, um atrás do outro em fila, é uma coisa anormal para qualquer pessoa, porque a gente, enquanto está dando aula, agora não pode mais, até porque eu sou diretor, não deixo, né? Mas antes você até falava o seguinte, ó, passa a lição na lousa aí que eu vou fumar um cigarro ali e já volto.
Hoje nós estamos sendo rígidos. Acabou o negócio de cigarro e não tem mais essa desculpa, não. Vai ter que ficar lá sofrendo junto. E essa é a realidade. Infelizmente, é a realidade. Imaginar que uma criança, com todos os hormônios, à flor da pele, vai ficar prestando atenção no professor de matemática, falando de algo que ele não vai. Não, ele tem coisa mais importante para fazer, entendeu? Do que ficar ali, e é isso. Infelizmente, é isso. A escola não consegue oferecer, e falando de educação e cultura, não consegue oferecer algo que esteja próximo. Numa roda de conversa, numa roda de poesia, numa roda de música, que seja feito no pátio ou do lado de fora da escola, essa criança vai conseguir se formar enquanto ser humano muito mais rápido do que o processo educacional que nós temos. Quando nós falamos, mas o povo brasileiro não gosta de ler, não dá, gente, para gostar de ler. Por que não dá para gostar de ler? Porque o livro didático, o professor chega lá, olha, esse é o livro didático. Aí está tudo o que você precisa para a sua vida. Copia da página 1 a 15, tá bom? Então, ou seja, a escola foi feita de uma forma que a questão da cultura, como que ela é utilizada? Na verdade, nós temos a aula, falando um pouquinho da questão do hino nacional. Às vezes, o meu pai dizia para mim, mas as crianças de hoje, tal, vocês e tal, não sabem nem cantar o hino nacional. Óbvio que a gente não sabe cantar, não sabia cantar o hino nacional na nossa época, porque a gente detestava. Tinha um professor de educação artística que a gente tinha que copiar o hino nacional 10 vezes. Você acha que eu ia gostar de um negócio desse? Nem a pau. Eu copio qualquer outra coisa. O hino nacional você passa a não gostar, porque é da forma como coloca e como o sistema coloca. A cultura pode trazer tudo o diferente. O hino nacional não precisa ser exatamente da forma que ele foi colocado ou no rito que ele foi colocado. Quando é que a questão da cultura é lembrada no processo educacional? Falando da questão da relação. Na maior parte das vezes, não, tem um professor de artes, que antes era educação artística, hoje, carinhosamente, a gente chama de professor de artes. Professor de artes. Quando é que a gente lembra do professor de artes? Nós que somos direção, coordenadores pedagógicos e tal. Quando chega a festa junina, a gente fala, olha, tem umas bandeirinhas para fazer, manda para o professor de artes. É isso. Se tem a festa das nações, o professor de arte vai fazer os cartazes dos países e das regiões para a gente, né? É isso. Então, essa relação é que a gente estabelece o tempo inteiro, de educação e de cultura. Às vezes, o próprio diretor, o próprio educador diz, chama lá no palco, reúne os pais, diz, agora, gente, nós vamos ouvir as crianças aqui que prepararam uma musiquinha para vocês, um teatrinho para vocês, como se fosse algo pouco importante, não fizesse parte da vida das pessoas. Eu estou dizendo tudo isso de forma bem-humorada, mas é um triste relato, que a gente não consegue trabalhar conjuntamente, porque existe já colocado que a escola nasceu para outra coisa. A educação nasceu para outra coisa. Nasceu para estar em fila mesmo, nasceu para... A gente tem um conteúdo, como se as crianças, os adolescentes fossem uma caixa, a gente precisa colocar tudo isso aqui. Você tem isso aqui, eu tenho... Agora 8, agora é 9, né? Tem um ciclo de 9 anos, em 9 anos eu tenho que dar um jeito de colocar isso aqui dentro da cabeça do sujeito e tal, lá no final ele vai sair com isso aqui, como se fosse apenas um depósito, e não é. Para vocês terem uma ideia, a gente trata o currículo de um estado tão diferente, não vou falar nem de Brasil, como disse aqui a colega, de um estado tão diferente como o Brasil, de realidades tão diferentes, como se fosse a mesma coisa. Trata a região do extremo do estado, do Pontal do Paranapanema, da mesma forma que você ensinar com o mesmo livro, com a mesma coisa, como você ensina num grande centro urbano, como em torno da cidade de São Paulo, ou a região metropolitana, ou aqui Suzano. Não existe diferenciação nenhuma de uma coisa e de outra, é a mesma coisa. Será que é possível um modelo desse dar certo? E o que nós, que somos ativistas da cultura, temos a ver com isso? Muito a ver. Muito a ver. Porque a gente consegue dialogar e transitar sem ter necessariamente essa regra de que as pessoas vão ter que sentar em fila, de que eles vão se matricular e vão absorver todo esse conteúdo. Uma medida que eu diria lá na escola. Se as escolas tivessem autonomia no seu projeto pedagógico, onde cada escola tivesse possibilidade de dizer aqui nós vamos ter uma carga horária de cultura popular, porque nós estamos localizados num lugar que tem grupo de catira, que tem folia de reis e tal, e nós vamos colocar na grade, que não necessariamente vai ser o pobre do professor de artes que vai ter que dar, porque muitas vezes ele não teve a possibilidade de ter esse conhecimento, que a gente tivesse condição de pegar o que a gente chama aí dos mestres dos saberes na própria comunidade, para trazer para dentro da escola para poder falar. Não de graça. Porque muitas vezes as pessoas falam, não, vamos convidar e tal. Não, não é convidar.
É um respeito com essa comunidade, dizer, essa pessoa, ela está aqui, como as universidades têm. A universidade, muitas vezes, não tem lá um convidado que, muitas vezes, não tem a titulação. Ele não é mestre, não é doutor, mas é importante que ele esteja ali no processo educacional. Na escola pública, penso eu que deva ser da mesma forma. Nós não podemos achar que, sem essa autonomia do processo pedagógico, a gente não pode achar que, tudo bem, é assim mesmo, tem que fazer e vamos cumprir, vamos tocar a marcha, vamos cumprir o que a gente tem que fazer. Isso é que vai estimulando e vai dizendo, não existe possibilidade. Eu não tenho dúvida nenhuma que na escola que eu dirijo, se eu tivesse lá a possibilidade de ter 4 salas temáticas, eu tiraria muito aluno que não está querendo assistir aula de matemática, mas que eu poderia envolver ele numa aula de canto, numa aula de violão e tal, e tirar e fazer com que ele retorne para lá com uma outra visão. Dentro do próprio processo educacional. Agora você vai ter que ver matemática, porque a hora de ver matemática acabou. E eu estou convencido que se eu consigo tirar o aluno de lá para fazer outra coisa, quando ele retorna com uma outra cabeça, com uma outra visão de mundo, com uma outra visão do que para que serve a escola. Só para dar um exemplo para vocês, nós temos lá 22 salas de aula, lotadas. E aí nós temos que dividir, porque o pátio pequeno tem que dividir o intervalo. Aí toca o maldito sinal. Gente, parece a invasão dos bárbaros aos povos inimigos. É uma gritaria, eles saem. Aí, as pessoas falavam para mim, mas diretor, o outro derrubou, você não vai tomar nenhuma providência e tal. Vários professores falaram, o senhor tem que tomar alguma providência. Eu falei, vou tomar a providência. Vamos tirar o sinal. Porque é o sinal que causa isso. Vocês não perceberam? Que é você que tem que ter a relação com a sua sala e dizer, acabou a minha aula, vamos para o intervalo. Você diga a hora que acabou. Gente, pode acabar 5 minutos antes, 10 minutos antes. Pode acabar 5, 10 minutos depois. Se a coisa está engrenada, faz agora. Para que tem o bendito sinal? Está escrito em algum lugar, alguma lei que tem que ter sinal? Não, então tira o sinal. Não precisa punir o aluno. Diga para ele, gente, agora sai e tal. Perde a graça. Eu disse para ele, imagina o seguinte, e conversava com alguns alunos que iam lá reclamar dos outros e saíam correndo. Falei, gente, o que vocês têm? Cheguem lá e contem a seguinte história. Chega alguém na sua casa. Você está almoçando com seu pai, com a sua mãe, à mesa, comendo, num domingo. Alguém aperta a campainha. É o mesmo sinal da escola. Imagina você na mesa dar um grito na orelha da sua avó de 80 anos que está almoçando ali. É o que vocês fazem aqui. Então, ou seja, o problema é o sinal, não são eles. E é isso que a gente tem que um pouco colocar as pessoas para pensar e para dizer como é que a gente elabora essa relação e tem essa relação. Nossa, mas tem que ter a virada cultural, porque é maravilhoso. Porque, na verdade, a cidade de São Paulo investe na virada o valor e diz, não tem mais responsabilidade com a cultura, com a formação continuada, com a formação de profissional, com o livro, com o acervo atualizado de biblioteca, com política de museu e tal, investe na virada cultural e ponto. Aí, às vezes, essas pessoas que eu digo o seguinte, você seria a favor de uma virada educacional? A gente precisa fazer 200 dias letivos, vamos fazer só uma virada. É a mesma coisa. Você vai vir para cá e vai ficar uma noite inesquecível com a gente aqui. Você vai ter matemática, vai ser maravilhoso. Aí não precisa ir mais para a escola. Não é a mesma coisa? Por último, quero contar um pouco da experiência de Guarulhos. Lá nós fizemos um centro educacional que chama Damastor. É um teatro, tem área de exposições, são 12 mil metros quadrados, fizemos. É uma fábrica antiga, tombada pelo patrimônio histórico, foi adquirida pela prefeitura para a gente desenvolver ali um equipamento que fosse de educação e de cultura. Eu acho que os governos, eu acho que a sociedade tem que cobrar mais para que a gente verifique na educação não apenas a pessoa ou a pessoa jurídica ali que tem o recurso financeiro, mas da gente discutir como é que esses projetos se casam. Porque também não pode ser uma relação de subserviência, onde dizer a educação, nós temos o dinheiro, portanto, eu vou comprar e vou adquirir o que eu acho que é mais importante. Não pode ser essa relação. A visão de quem gerencia educação hoje no Brasil é uma visão, na minha opinião, muito restrita do ponto de vista das possibilidades da cultura dentro do processo pedagógico, das possibilidades da gente ter uma outra forma de fazer educação no país, no Brasil. Lá nós construímos um equipamento de multiuso, administrado pela cultura e pela educação até hoje, porém é óbvio que esses conflitos se dão até onde a gente não espera. Então lá, por exemplo, é um grande centro, tem teatro e tal. Então, no começo, várias brigas nós tivemos, inclusive com companheiros nossos que administravam pela educação centro, onde as pessoas falaram, não, mas
Como é que as pessoas vão ficar sentadas aí no chão e tal? Não pode, tem que ficar em pé. Mas como ficar em pé? Uma fila, o pessoal está indo aí para um evento de teatro, a rapaziada vai sentar, vai descansar. Não cabe na cabeça dizer, não, aqui não pode, porque isso aí vai gerar um problema, dá a impressão que a coisa não é outra forma. Então, mesmo nos detalhes, com todos os problemas, eu acho que valeu a pena, porque nós aprendemos com a educação, estou dizendo aqui só metendo o pau do pessoal da educação, mas nós aprendemos muito com eles, e eu acho que eles aprenderam com a gente. Mais do que construir um equipamento, é o gerenciar do dia a dia junto, é de dizer o que nós vamos fazer ali, quais as possibilidades que a gente tem, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai alcançar os objetivos tanto da educação como da cultura.